Neemias, capítulo de número 11. É um texto, mais um desses textos assim que, digamos assim, meio complicado, por conta de citação de vários lugares e nomes, uma lista completa, todo o capítulo. E ele vai falar sobre a relação dos habitantes em Jerusalém e cidades circunvizinhas. Nós iremos ler então alguns versículos apenas desse texto. E queremos começar voltando um pouquinho lá para o capítulo 7, por gentileza, para os irmãos entenderem a existência deste capítulo de número 11. Capítulo 7, versículo 4. Quando Neemias está estabelecendo guardas durante a reconstrução dos templos, dos muros e os trabalhos, versículo 4 diz assim: e a cidade de Jerusalém era larga e espaçosa e grande, porém pouco povo havia dentro da cidade, e ainda as casas não estavam edificadas. Agora capítulo 11, nós iremos ler aqui alguns versículos, primeiramente do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: e os líderes do povo habitavam em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sorte para tirar um de 10 que habitasse na cidade santa de Jerusalém, e as outras 9 partes nas outras cidades circunvizinhas. E o povo bendisse ou abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E esses são os chefes da província que habitavam em Jerusalém. Porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades: Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus ou os descendentes, e os filhos dos servos de Salomão. Agora nós iremos para os versículos 20 e o 36, que vai dizer exatamente assim: e o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Versículo de número 36 vai de 30 ao 36, vai dizer assim: e Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, Alquis, e nas suas terras em Azaca, e nos lugares da sua jurisdição, acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba em Micmas, Aia e Betel, e os lugares de sua jurisdição, em Ananote, em Nobe, em Ananias, em Razó, em Ramá, em Gitaim, em Idite e Zeboim, na Balate, em Lote de Ono, no vale dos Artífices. E alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá de Benjamim. Pai amado, eu te louvo, meu Deus, por cada momento dessa reunião nesta noite, Senhor. Por cada palavra dita, por cada canção entoada, por cada glória, aleluia. Tudo aqui, Pai amado, é para a glória do teu santo nome. Recebe, portanto, o nosso culto, recebe o nosso louvor. Deus amado, nós queremos te bendizer pela vida da tua igreja e entendemos que tu continuas no governo e na direção do teu povo neste lugar. Eu te louvo pela oração da tua serva, pedindo que o Senhor nos direcione, o Senhor nos abençoe. Nós declaramos aqui, meu Deus, diante do teu trono, que nós precisamos de ti. Nós precisamos tanto de ti. Oh Espírito Santo, nós te invocamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos,
Nós glorificamos o teu santo nome. Senhor, age neste lugar. Manifesta da tua glória, Senhor, neste lugar. Manifesta do teu poder neste lugar, Senhor. Amado, que o Senhor possa visitar cada irmão, cada irmã, Senhor amado, em suas expectativas, em suas necessidades, em suas agonias. Senhor amado, que o Senhor possa trazer paz e glória da tua presença em cada coração nesta noite. Amém. E como sempre te pedimos e não deixamos de repetir, confronta-nos com a tua verdade, com a tua palavra. Nós te pedimos assim, agradecido. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis estar sentados. Estava lendo esse texto e de uma maneira bem cômica eu lembrei de uma pequena história, uma certa piada, dizendo que um grande empresário, um homem muito rico, fez uma grande festa, né, em uma das suas mansões, onde tinha uma piscina gigantesca, e ele encheu antes daquela festa, encheu aquela piscina de ferozes crocodilos, e em dado momento daquela festa, ele desafiou as pessoas que estavam ali com a grande quantia de dinheiro, e quem pulasse naquela piscina e nadasse e saísse do outro lado ia receber aquela quantia milionária. E faz-se então um silêncio. De repente alguém começa a nadar naquela piscina, começa a nadar e sai do outro lado desesperado. E então todos aplaudiram, e então aquele grande empresário foi pagar o prêmio em dinheiro, e ele disse: não queria prêmio nenhum. Por quê? Como assim você não quer prêmio nenhum? Eu quero só saber quem foi que me empurrou nessa piscina. Quero só saber quem me empurrou nessa piscina. Engraçado, né? Interessante que essa pessoa nadou ferozmente, mas ela estava em situação que ela não escolheu, ela não decidiu estar naquela situação. Ela não aceitou encarar aquele desafio. Alguém colocou ela ali sem que ela desejasse. Por que nós estamos falando isso? Na maioria das vezes, nós nos esquivamos dos desafios da vida. Na maioria das vezes, nós não estamos dispostos a encarar os grandes desafios da vida. Na maioria das vezes, nós queremos nos desvencilhar e nos livrar dos problemas que vêm contra nós. Nós queremos nos livrar de uma maneira o mais possível. A gente se esforça para se livrar, e a verdade é que muitos, diante dos desafios, eles não estão dispostos a entrar, a encarar, e alguns estão em alguns desafios não é porque querem estar ali, mas porque foram colocados naquela situação. Nós estamos diante de um texto que é complicado demais, e eu leio esse texto e eu fico perguntando para o Senhor: Senhor amado, o que é que eu vou falar nesse texto? Mas ele está aqui. Ele não está aqui aleatoriamente para apenas trazer alguns relatos. Ele tem ensinos preciosos para nós. Ele tem ensinos preciosos que nós precisamos olhar e pedir ao Senhor que descortine os nossos olhos, porque a palavra de Deus sempre vai nos confrontar e vai trazer princípios para que nós possamos proceder de acordo com ela. A obra do Senhor, muitos estão fugindo de compromissos. Na obra do Senhor, muitos estão fugindo dos desafios. Na obra do Senhor, muitos estão se esquivando de uma profundidade e dos desafios que são colocados diante de nós. A obra de Deus requer que nós nos comprometamos com Ele, com o seu reino, com sua obra, mas também nos comprometamos uns com os outros. Esse texto
vai trazer um relato principalmente do cuidado de Deus em não somente resgatar o seu povo, não somente reconstruir a cidade de Jerusalém, não somente reconstruir as casas, como os irmãos viram no capítulo de número 7, a cidade está em um estado terrível ainda, de opróbrio, ainda ninguém está habitando na cidade, há um medo muito grande de habitar em Jerusalém, com medo de ser destruído, assim como já tinha sido antes do cativeiro, e é muito difícil habitar em Jerusalém, requer um compromisso, e não é todo mundo que está querendo morar em Jerusalém, não é todo mundo que quer estar ali. E então Neemias vai trabalhar isso, e a gente vê no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, o Senhor manifestando algo sobrenatural. Quando o povo depara com a palavra de Deus, o povo começa a adorar, e acreditem, aquele culto de adoração, de glorificação, de enchimento de Deus durou 20 dias ininterruptos de culto, adoração constante, o povo lendo a palavra, o povo chorando, confessando os seus pecados, o povo disposto a servir ao Senhor, a se entregar ao Senhor. E agora Deus acaba a festa, acaba o congresso, permita-me dizer assim, agora é hora de cada um voltar para a sua casa. E então Deus vai não somente restaurar o povo, e o capítulo 11, capítulo 12 vai demonstrar muito isso. Deus não somente vai mostrar o cuidado dele em restaurar a cidade, em restaurar o povo, mas também em estabelecer esse povo, em cuidar desse povo, em cuidar de que esse povo esteja junto, esteja vivendo não somente a emoção e as manifestações daqueles dias de festa e de restauração, mas Deus está preocupado sobretudo o que vai acontecer a partir dali. É o que vai acontecer a partir do congresso de adoração, é o que vai acontecer a partir do congresso de avivamento espiritual, é a vida diária a partir dali. Hoje de manhã nós falávamos justamente da escola dominical, e no primeiro tópico falamos justamente isso, do que Deus faz na nossa vida, não somente aqui na igreja, porque quando somos cheios do Espírito Santo, uns têm salmo, uns têm hino, outros têm adoração, outros têm palavra de louvor, e como isso vai repercutir na vida diária, no dia a dia, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esposo, esposa, como eu vou demonstrar de fato que eu sou cheio do Espírito Santo? O que Deus está fazendo aqui nesse capítulo de número 11 é mostrando ao povo que Ele quer estabelecer a vida do povo não somente naqueles dias de festa, naqueles dias gloriosos de celebração, porque eles finalmente terminaram a construção de toda a cidade, estabeleceram-se ali em todas as cidades circunvizinhas também, se fortaleceram, eles foram avivados, eles sentiram, eles viram a glória de Deus se manifestando na vida deles. Mas o que é que eles vão fazer? Como será a vida deles a partir dali? E nós temos então esse texto maravilhoso, cheio de nomes difíceis, e a lista. Então eles decidem lançar sorte e escolher em cada 10 pessoas de toda a população, uma pessoa para habitar em Jerusalém, e o restante morar nas suas próprias cidades, ou na região das suas próprias tribos. E o que é que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo aqui comprometimento. O Deus estabelecendo uma aliança. A gente vê, principalmente no capítulo 10 aí, uma aliança. Eles assinam, capítulo 9, versículo 38, e todo o capítulo 10, os líderes todos, os príncipes todos e todo o povo assinam uma aliança, selam uma aliança, se comprometem com Deus. E o que eu aprendo aqui nesse texto é que revitalização, avivamento requer algumas coisas. Primeiramente, avivamento, revitalização, esse manifestar, o crescimento, o desenvolvimento da igreja requer primeiramente comprometimento
com Deus. O povo, a igreja, precisa se comprometer com Deus. Versículos 9 e 38, capítulo 9 e 38. De novo, volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Versículo 9, capítulo 9, versículo 38, diz assim: e todavia fizemos uma firme aliança e escrevemos essa aliança e assinaram, e aí a versão de vocês vai estar, selaram-no, colocaram o selo ali, a assinatura de cada um dos príncipes e dos nossos levitas e dos nossos sacerdotes. Então, os líderes políticos, os líderes eclesiásticos e aqueles que ministravam o serviço e o louvor na casa de Deus fizeram o compromisso, se comprometeram com Deus em viver a sua palavra. E aí, capítulo 10, 28 e 29 também. Capítulo 10, 28 e 29. E o restante do povo, e os sacerdotes, os levitas, e os porteiros, e os cantores, e os netineus, e todos que tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todos que tinham conhecimento e entendimento, e finalmente assinaram ou aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram no anátema, em um juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, seu servo, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do nosso Senhor, e os juízes e os seus juízos e os seus estatutos. Meus irmãos, e aí o versículo 1, versículo 1 do texto que nós lemos, vai novamente dizer que e os líderes do povo habitaram em Jerusalém, e todo o povo lançou sorte para haver entre cada 10 para habitar na terra. Tudo aqui nós estamos lendo de propósito para mostrar que qualquer movimento poderoso de Deus no meio do seu povo, qualquer ação poderosa de Deus em que nós desejamos, e eu entendo que todos nós desejamos ver Deus operando. Aí a gente até canta que Deus vem operar com poder e graça em toda a nossa nação. Nós queremos ver uma cidade abençoadíssima, nós queremos viver um país abençoadíssimo pelo Senhor, e nós precisamos entender que Deus, mais do que nós possamos desejar, Deus quer fazer. E Ele quer fazer, irmãos, através da sua igreja. Então, muito mais do que desejar, muito mais do que orar, muito mais do que descer no pó, de derramar as nossas lágrimas, muito mais do que pedir fervorosamente, nós precisamos nos comprometer com Deus. E aí, nós sempre perguntamos, diante daquilo que a palavra de Deus vai nos confrontando, quem quer ver uma igreja cheia do poder de Deus? Quem quer ver uma igreja poderosa que faz a diferença nessa cidade? Quem quer levantar a voz e orar e ver essa cidade prosperando, sendo abençoada, se convertendo aos pés de Jesus? Os irmãos passarem aqui, todo domingo eu passo aqui, bem aqui em cima, 6 horas da tarde, essa igreja está lotada de gente, lotada. E olha que tem gente do lado de fora que não está cabendo lá dentro. O povo querendo Deus.
E quem é que tem o Evangelho verdadeiro? É essa igreja que está aqui perto da casa. Amém. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho que liberta, o Evangelho sem idolatria. E nós falamos que queremos ver e ser uma igreja poderosa, mas nós precisamos, sobretudo, nos comprometer com um Deus que salva e que manifesta o seu poder. Nós queremos ver uma igreja repleta de almas salvas. Quem quer ver? De almas se convertendo. Você tem tido o compromisso de orar por isso? Você tem orado? Comprometimento, embora esteja ligado com compromisso, porque nós temos o compromisso de estar aqui, nós temos o compromisso de orar, nós temos o compromisso de pensar e buscar e crer que Deus pode fazer. Comprometimento ainda vai além do que isso, porque o comprometimento sai apenas do desejo e da oração, e a gente olhar e pedir a Deus que salva almas. Comprometimento vai me levar a ir falar de Jesus para essas pessoas e trazê-las para cá, e dizer que esse Deus salva, que esse Deus manifesta. Deus está chamando o povo, está mandando o povo se comprometer com Ele, está chamando o povo a um comprometimento com Ele, a viver a vida muito além dos eventos que possa haver na igreja, muito além dos eventos que possam acontecer na igreja, mas viver a sua vida diária, mostrando que tem um comprometimento com Deus, e que deseja Deus, e que quer Deus, que quer obedecer ao Senhor, que quer observar a sua palavra, que embora e muitas vezes em nós não há essa disposição, mas Deus pode gerar em nós essa disposição e essa sede. Amém. E é Ele, aliás, que gera isso no povo, como nós temos visto ao longo da exposição desse livro. O povo sai dos seus lugares, todos vão para Jerusalém, chama a liderança eclesiástica, o sacerdote, o escriba, Esdras, sumo sacerdote Esdras e escriba, e eles falam: nós queremos conhecer o Deus da palavra através da exposição das escrituras. Esdras e Neemias e todos os levitas e sacerdotes começam a ministrar, e ali eles ficam 30 dias estudando, lendo, aprendendo a palavra de Deus. Depois fica mais 20 dias festejando, confessando, cheio do Espírito Santo. Agora eles cada um vão para a sua casa, e eles precisam se comprometer, guardar esse compromisso com Deus, vivendo a palavra, obedecendo a palavra e se reunindo naquele lugar para adorar e bendizer o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Avivamento, revitalização requer comprometimento com Deus. Comprometimento com Deus. E o texto vai então trazendo essa narrativa maravilhosa. O versículos 1 e 2 de novo vai falar de comprometimento, e diz o texto, versículo 1 e 2 do capítulo 11: e os líderes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo então decidiram lançar sorte, escolher entre eles, em cada grupo de 10, uma pessoa para habitar em Jerusalém, e as demais morar nas suas cidades de origem de Judá também. E o povo então abençoou ou bendisse todos os que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Irmãos, nós temos muita facilidade, e não deveria ser diferente, de nos comprometer com Deus, porque sabemos que Ele é o poder, Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele que retém todo o poder e toda a glória. É dele que vem para nós todas as coisas. É Ele que gera a vida em nós. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos conduz. É Ele que nos governa. É Ele que nos salva. É Ele que nos livra. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos prospera. É dele que vem a nossa vitória. Mas o texto também vai dizer que o meu comprometimento com Deus tem uma relação com o meu comprometimento com os meus irmãos, uns com os outros.
Eles se comprometem da seguinte forma: quem é que vai habitar em Jerusalém? Jerusalém, lá no capítulo 4, está a mesma coisa no capítulo 10. Tem muita gente trabalhando em Jerusalém, mas são poucos os habitantes de Jerusalém. E Jerusalém precisava ser estabelecida, porque Jerusalém é o centro da adoração. É o centro da adoração. E precisava estar, estava habitada, porque seria o grande alvo de ataque dos inimigos. Então, eles se comprometem com Deus em uma aliança, mas eles se comprometem também uns com os outros, para que Jerusalém seja guardada, para que Jerusalém seja habitada, e para que não falte gente em Jerusalém para adorar, para bendizer e para guardar a cidade. Irmãos, não existe comprometimento, não existe avivamento, não existe manifestação de Deus em corações individualistas, em pessoas egoístas que só pensam em si mesmas, e que querem, até desejam uma aliança com Deus, até desejam uma manifestação sobrenatural na sua vida, e o propósito delas era, geralmente essas pessoas egoístas, é aparecer, é estar em evidência, quando na verdade o que requer para uma verdadeira revitalização e um avivamento é comprometimento também uns com os outros. Vocês são meus irmãos, vocês são importantes na minha vida. O meu progresso espiritual depende do progresso de vocês. Paulo fala de um comprometimento assim do tipo: olha, que está entre vós fracos, que isso não me abrase, que isso não me perturbe. Quem está meio vacilante, que isso não traga e não me tire o sono. O seu estado, o seu sucesso espiritual importa para mim. Não dá para caminhar sozinho, embora a fé, embora a salvação, embora a vida com Cristo, embora levar a cruz é algo que é individual, é pessoal. Esse Deus que é pessoal, esse Deus que é o Deus de cada pessoa. E é interessante que aqui vai falando cada nome de pessoas. Olha, fulano de tal habitou em tal lugar, e o seu filho, os seus descendentes, e assim foi em cada lugar. Vai falando cada nome, vai falando cada nome, e depois vai mostrar que isso, eles estavam tão comprometidos com Deus e comprometidos um com o outro, que vai mostrar o fortalecimento de toda Jerusalém, por causa do comprometimento de cada um em não faltar gente ali em Jerusalém. Nós precisamos nos preocupar mais uns com os outros, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê o mesmo olhar dele, porque nós temos um olhar, na maioria das vezes, mais santo do que o olhar de Deus. A gente olha para as pessoas e não tem paciência com elas. A gente olha para as pessoas que não estão no mesmo grau de espiritualidade e maturidade cristã e eu não estou muito disposto a caminhar, a abraçar, a chamar essa pessoa. E Deus olha para nós, e Ele vê os seus céus, e Ele olha para nós e vê os nossos fracassos, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E se dependesse desse olhar apenas, nós todos iríamos sucumbir, destruídos e abandonados, porque nós estamos sempre cheios de manhas, cheios de vontades, e fazemos o que queremos, no tempo que nós queremos. Mas Deus olha para nós e vê que o seu Filho Jesus morreu por mim e por você, e Ele chama, apesar disso, Ele cuida de nós, Ele chama para perto dEle. Nós precisamos nos comprometer uns com os outros. Senão nós não teremos uma igreja forte, abençoada e avivada verdadeiramente. Nós precisamos nos importar uns com os outros, buscar uns aos outros, amparar uns aos outros. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e
nos alegrar com os que se alegram. Isso é se importar, é participar, é se envolver, é se comprometer uns com os outros. Avivamento requer isso. Revitalização requer isso. Sabe aquela mentalidade de que não fica ninguém para trás? E tem uns que são teimosos. Eu até fiz uma ilustração essa semana do pastor que vai buscar a ovelha, e a ovelha está sempre teimosa, saindo do caminho. E aquela é uma tradição entre os pastores na Palestina. Eles chamam lá, quebra a perna daquela ovelha, e ele traz essa ovelha sobre os seus ombros, e ele fica meses andando com essa ovelha nos ombros, e as outras vão caminhando, e ele vai curar a ferida daquela ovelha. E depois que aquela ovelha é curada, e ele insiste naquela ovelha, e depois dela curada, ele conduziu para perto, trouxe para perto de si e para perto do rebanho. Aquela ovelha aprende a andar somente no grupo, ela nunca mais se afasta nem do rebanho e nem do pastor. Um animal, isso é real, isso aplica muito. Até brinquei, peguei um carro de pastor, e aí, você quer que eu vou te buscar quando você não vier para a igreja? Sabe que eu vou ter que quebrar suas pernas? Deus não age assim. Agora Deus nos disciplina e nos chama para que nós vivamos na comunhão com Ele. Nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos nos importar uns com os outros, nós precisamos nos comprometer uns com os outros, e aí nós teremos alcançado um verdadeiro avivamento. Nós precisamos, por último, já estou encerrando, nos comprometer com Deus, nos comprometer uns com os outros, mas se comprometer também, ou nos comprometer também com a obra de Deus. A preocupação aqui de Deus e de Neemias é chamar pessoas para habitar, morar em Jerusalém. E Jerusalém aqui representa o centro da adoração, do culto a Deus. Jerusalém aqui é a figura da igreja, é a figura da reunião dos santos, da congregação dos santos. A obra de Deus aqui no livro de Neemias é a cidade de Jerusalém, a restauração, mas o estabelecer da cidade, o fortalecimento da cidade, a obra de Deus. E eles então preparam, e acontece algo assim muito incrível no capítulo 12, a gente vai falar semana que vem, mas Neemias precisa ir lá apresentar o relatório ao rei Artaxerxes, e um dos sacerdotes pega um dos camaradas que mais perseguiram e foram contra a reconstrução de Jerusalém, e coloca lá a câmara, que era o depósito das ofertas, dos cereais e todas as coisas, e bota esse camarada para morar lá, e bota os mortos lá, na ausência de Neemias, que vai a Susã, a capital. Ele volta e o Senhor trata daquilo, ele tira tudo, pega esses móveis, joga tudo lá, de Tobias. Ele vai tratar sobre isso. E então, essa preocupação com a manutenção do culto, da adoração, das ofertas, dos dízimos. Então, não tem, gente, como a gente querer uma igreja dinâmica, não tem como a gente querer uma igreja poderosa, uma igreja imponente nessa cidade, não tem como a gente vislumbrar e desejar uma igreja mais centralizada ali naquele grande terreno que nós temos, estabilizada, e chamar a atenção da cidade, se nós não nos comprometermos com essa igreja. Tem que haver um comprometimento com a obra de Deus. Se eu não estou com o coração nesse lugar, como é que vai haver a manutenção dela? E isso não é conversa de pastor, coisa nenhuma. Isso está na palavra de Deus, do Velho e do Novo Testamento, com essa preocupação de Deus. Tem que haver comprometimento. Nós estamos falando de vestir a camisa dessa igreja que eu faço parte, dessa comunidade. Essa é a minha comunidade de fé, esta é a minha comunidade de irmãos. Nós fazemos parte de uma família, a família é renovada neste lugar. Eu preciso me comprometer com a igreja. Amém. Aleluia. Eu preciso
Sabe quem é atleticano aqui? Quem é atleticano? Quem é cruzeirense? Tem mais atleticano do que mais cruzeirense do que atleticano aqui? Quem gosta mesmo de futebol? Quem tem pelo menos uma camisa do seu time? Hã? Tem torcedor que é sagrado. No dia do jogo do seu time, é detalhe, está lá dentro, né? Bota a camisa lá do Palmeiras, não bota? Thales e pai. Mas enfim, parece que quando tem o jogo lá, parece que entra um comprometimento tão grande e a gente, quem gosta de futebol, até chuta lá, a gente faz os gestos lá, a gente vibra, a gente entra em campo, a nossa torcida do lado de cá e vai, e a gente se torna até o técnico do time, sabe, veste mesmo a camisa. E tem gente que não veste a camisa do seu time, da sua família, da sua igreja, que tudo quanto é lugar é melhor do que aqui. Não, para mim a melhor igreja do mundo é a igreja presbiteriana renovada de Vazante. Isso é comprometimento, irmãos. Eu não estou desprezando nenhuma outra, não estou desprezando, mas eu preciso honrar a minha comunidade. Os melhores irmãos, os melhores crentes que tem nessa cidade são os crentes dessa igreja. As melhores famílias que tem nessa cidade, nas igrejas, é a família que reúne-se neste lugar. De novo, eu não estou querendo desprezar e nem dizer que nós somos melhores do que ninguém. Eu estou chamando a atenção para que nós nos comprometamos uns com os outros. Essa é a nossa comunidade de fé. Deus nos trouxe aqui, nós fazemos parte dessa comunidade. Então nós devemos vestir a camisa, nós devemos honrá-la, nós devemos fazer tudo para que ela seja a melhor igreja dessa cidade. O que o Senhor está tratando aqui é para que Jerusalém fosse a cidade mais importante e que todos estivessem ali comprometidos com essa cidade, porque qualquer ataque que houvesse, então tinha família lá de Célio, lá em Jerusalém, embora Célio não morasse em uma cidade vizinha, quando viesse ataque, Célio ia ficar lá olhando da cidade dele, ia lá defender os seus que estavam morando na cidade. Vocês entendem isso? Comprometimento com Deus requer comprometimento uns com os outros e comprometimento com a obra de Deus, com a casa de Deus, com o povo de Deus. O nome disso é revitalização, reavivamento, e Deus quer fazer essa obra poderosa. Aleluia, glória a Deus. Ele só requer, Ele só quer, Ele só espera que nós tenhamos comprometimento com Ele, porque Ele está comprometido